História chocante dessa avó. Fiquei grávida e diziam que era do cão, mas o bebê tinha um segredo. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo, numa vila minúscula, onde todo mundo acha que já sabe tudo da vida dos outros. Pois é, dizem que fiquei grávida e olha só que absurdo. Falavam até que o bebê era do cão. Eu, com 60 anos, avó da Ana e do Pedro. Imagina o tamanho do escândalo. As pessoas cochichavam na praça, no mercadinho, até na igreja, trocando olhares desconfiados como se eu fosse um fenômeno alienígena. Eu sentia aquele peso no peito, um nó na garganta que não passava, enquanto tentava esconder o barrigão da Ana, minha caçula, e o jeito estranho do Pedro, que todo mundo chamava de esquisito. Meu cabelo já não tem mais o brilho de antes, mas eu sempre prendo em um coque impecável. É minha armadura contra esse mundo que esqueceu de respeitar a dor dos outros. Meu olhar, sempre sereno, mas dentro dele, um turbilhão. O passado me acompanha feito sombra. Eu me separei daquele marido abusivo, que quase destruiu meus dias, e tentei reconstruir tudo com as minhas próprias mãos, criando meus filhos sozinha, nesse lugar onde ninguém entende a luta que é manter a família unida quando o mundo inteiro quer te ver caída. E a vila? Ah, essa vila! Um caldeirão de velhos costumes e fofocas que se espalham feito fogo na palha seca. Na última semana, foi a gravidez da Ana que levou o povo à loucura. Cadê o pai? Perguntavam. Como isso aconteceu com eles? Cochichavam quando eu passava. Mas o segredo não era só isso. Tem uma sutil e crua confusão envolvendo o Pedro, que ninguém da vila tem coragem nem de encarar, porque preferem fantasiar a verdade. A manhã em que aquele antigo vizinho apareceu foi assustadora. Um homem que eu quase não via há anos, mas cujo olhar inquisitivo cortava como uma lâmina. Ele chegou com aquele sorriso meio forçado, cheio de disfarces, e a conversa abriu espaço para um jogo perigoso de indiretas, onde cada palavra parecia um golpe duro, e os silêncios eram mais afiados que punhais. Ele carregava um segredo do passado, um segredo que poderia me libertar, mas também me aprisionar numa nova rede de julgamentos cruéis. Eu fiquei ali, parada no meio da varanda, sentindo meus dedos tremendo e o coração batendo descompassado, enquanto ele trazia à tona uma verdade que, se revelada, desmontaria minha família diante da vila inteira. Será que devia contar tudo? Ou proteger esses meus filhos dos sussurros venenosos que já começavam a corroer a nossa paz? Antes que eu pudesse responder, ele baixou um pouco a voz e soltou uma confissão inesperada sobre a própria história sofrida, me perguntando se alguém algum dia consegue mesmo fugir do destino cruel que lhe foi imposto. Seguir adiante ou ficar presa aos fantasmas do passado? A verdade está batendo à minha porta, e ela é mais assustadora do que qualquer um poderia imaginar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquele silêncio pesado foi quebrado por um barulho repentino. Um estrondo ecoou da casa do vizinho, como se algo tivesse caído. Meu coração parou por um instante. Olhei para ele e vi no seu rosto a mesma confusão que sentia. As palavras dele se esfumaçavam no ar, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Desculpe, o que foi isso? Perguntei, meu tom tremendo. Ele se virou bruscamente, a expressão tensa. Não sei, deve ter sido algo que eu deixei caindo. Mas seu olhar estava longe, como se algo o estivesse incomodando. O ambiente começava a fervilhar com rumores, e logo podia ouvir as vozes sussurrantes dos vizinhos se aproximando. Temos que ir ver, ele respondeu,
quase assustado, e com um movimento abrupto começou a andar em direção à sua casa. Senti um puxão no peito. O que estaria escondendo? A curiosidade, misturada com medo, me fez segui-lo. Com cada passo, sentia uma ansiedade crescente, como aquela tensão antes de um trovão. Quando chegamos à porta, uma cena aterradora se desenrolou diante dos meus olhos. Uma mulher que nunca imaginei ver ali estava estendida no chão da sala do vizinho, com sangue ao seu redor. Meu estômago revirou. Era a ex-esposa dele, a que havia abandonado a cidade há anos. O que ela estava fazendo ali? Claire. Ele gritou, desesperado, correndo até ela. Meus pés pareciam colados ao chão. Os murmúrios da vizinhança cresciam, cada vez mais intrusivos. O quadro era de desespero. Aquela mulher não era apenas uma passageira no passado dele. Claire tinha um filho, um menino que tinha a mesma idade do Pedro e que desapareceu sem deixar rastros, anos atrás. O povo da vila sempre achou que ela era a culpada, que tinha levado o garoto embora. E agora ali estava ela desmaiada, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Precisamos chamar uma ambulância. Eu gritei, mas as palavras mal saíam da minha boca. O homem havia perdido o controle, estava em pânico. E ao dar uma olhada próxima, percebi que ele não estava apenas tentando ajudar a ex-esposa. Havia algo mais que ele guardava, e esse segredo parecia estar prestes a explodir. De repente, ele se virou para mim. Você precisa saber. Ela não só se foi, ela é a mãe do Pedro. A verdade pesava no ar, como se um peso gigantesco tivesse caído sobre nós. Meu coração disparou. Como assim? O que você está dizendo? Eu não conseguia processar. Até agora, cada fofoca que eu ouvira, cada olhar condescendente que recebia, tudo fazia parte de uma tela de engano. As crianças eram, na verdade, meio-irmãos. Nesse momento, a vila estava ao redor, como testemunhas de um escândalo preparando-se para ser revelado. O olhar dos vizinhos se tornou mais afiado. Cada expressão refletia um misto de choque e curiosidade. O que significava isso tudo? As perguntas borbulhavam diante de mim. Olhei para o Pedro, que estava a poucos metros, observando. Seu jeito esquisito agora fazia sentido. Cada comportamento peculiar, cada detalhe que eu achava que era só dele. O mundo desmoronava ao meu redor. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas a verdade parecia um labirinto sem saída. Enquanto o vizinho tentava reanimar Claire, a adrenalina me dominava. O que eu vou fazer agora? O que mais eu não sei? A verdade estava mais do que apenas perturbadora. Era uma espiral de segredos, e cada escolha que eu fizesse poderia levar a outra reviravolta ainda mais devastadora. A porta da minha vida parecia se abrir para um abismo profundo. A única certeza que eu tinha era que nada seria como antes. A moral da vila desmoronava diante de mim. E a verdade ainda não havia se revelado completamente. Agora, mais do que nunca, eu precisava decidir o que fazer, antes que o mundo que eu conhecia se destruísse de uma vez. O silêncio pesado foi rompido por gritos vindos da casa do vizinho. O pânico tomou conta de mim. Concentrei-me, mas não consegui entender o que estava acontecendo. O homem ao meu lado buscava ajuda, o desespero estampado em seu rosto. Every segundo contava. A multidão crescia, murmurando como um mar revolto, e eu, paralisada, absorvia a gravidade da cena. Ela precisa de socorro, eu gritei, mas minha voz mal foi ouvida. O vizinho estava ajoelhado, chorando, e o vento parecia sussurrar que algo errado estava prestes a acontecer. O quadro era, no mínimo, aterrador. A mulher estendida ali não era apenas uma figura qualquer da vila. Era Claire, a ex-esposa dele e mãe de um menino que desapareceu. E agora, sangue. Uma visão de horror que transformava as insinuações em certezas dolorosas. De repente, um novo som cortou o ar, um estrondo. O chão tremeu sob nossos pés e a casa parecia responder ao caos.
O eco da explosão reverberava e uma fumaça escura começou a se espalhar pela sala. Meu coração afundou. Aquela cena de calamidade virou um pesadelo em câmera lenta. Pensei na Ana, no Pedro, onde estavam. O medo se transformava em angústia. Os olhos de todos se voltaram para casa. O que estava acontecendo? Sem pensar duas vezes, eu avancei, empurrando os curiosos para chegar à porta da frente. A fumaça me atingiu como um tapa no rosto. O cheiro era forte, picante, e a cena que se despontou diante de mim tirou meu fôlego. Uma prateleira despencara, estilhaços e objetos espalhados por toda a parte. Claire! O vizinho gritou de novo, olhos em chamas de desespero. Eu sabia que tinha que agir, mas a incerteza drenava a coragem de mim. Sempre parecia que, quanto mais a verdade surgia, mais segredos emergiam. E o que ele havia dito? A mãe do Pedro? Meu Deus, como isso poderia ser verdade? Mais gritos, mais pessoas se aglomeravam, e logo uma sirene ao longe começava a ecoar. A polícia, os paramédicos, o mundo se tornava um turbilhão, e naquele clamor, uma voz saiu entre a multidão, cortante como uma faca. Ela estava com ele antes de ir embora. Um murmurinho subiu, como se o chão se abrisse sob nós. As fofocas estavam agora desencadeando algo que nunca esperei. As lembranças das noites em que ouvi o sussurro sobre a vila me assaltaram. As palavras não eram apenas estio, elas estavam carregadas de significados, traição, abandono. E então eu percebi. O menino que desaparecera, o filho que todos acusavam Claire de levar. Era tudo uma só história. Ela nunca deveria voltar. Outra voz bradou. Uma mulher da vila, talvez a mais crítica. O olhar de todos mudava. Agora tinham alvos a mirar. Temores, segredos há muito tempo escondidos estavam à luz do dia. Percebi que o peso da informação estava caindo sobre mim também. Tinha coisas que não sabia. O que estava acontecendo? O homem ao meu lado parecia prestes a desabar. E a verdade estava ali, não só sobre Claire, mas sobre tudo e todos. Meu filho, ao que parecia, não era apenas esquisito. Ele era um ponto central em uma teia de mentiras. E antes que eu pudesse entender tudo, mais uma explosão. Essa vinda de fora, mais forte, mais aterradora. O chão tremeu e a multidão gritou como um só. As pedras da calçada voaram e a porta da casa se arrebentou. Uma figura encapuzada surgiu entre a fumaça. A aura era de completo terror. "Vocês não sabem a verdade", gritou. Eu fiquei paralisada, o coração acelerando. O que isso significava? Aquela figura ameaçadora, o caos que reinava, tudo está prestes a mudar novamente. E o misterioso recado que ela parecia carregar poderia ser a chave de tudo. E nesse momento, uma ideia aterrorizante invadiu minha mente. Quem realmente era o Pedro? O que mais estava escondido sob a superfície dessa vila? E aquela figura estranha? O que mais poderia revelar? A verdade estava à porta, e a entrada estava mais sombria do que eu poderia imaginar. A figura encapuzada ficou ali, no meio da fumaça, como um fantasma decidido a provocar um tumulto. "Vocês não sabem a verdade!" A voz saiu rouca, mas a determinação era clara. Um arrepio percorreu minha coluna. O que essa pessoa sabia? O que estava prestes a nos revelar? Os sussurros na multidão se tornaram um rugido. O pavor estava em cada rosto, em cada olhar ansioso. As pessoas queriam saber, mas ao mesmo tempo temiam a resposta. Eu tremia, não só de medo, mas pela curiosidade, pela necessidade de entender o que significava aquela última reviravolta. Ela se aproximou, os passos quase silenciosos, e um movimento rápido puxou o capuz, revelando um rosto conhecido, mas que pareciam ser anos de distância. Era Mara, uma antiga amiga que eu pensava ter perdido para sempre. Seus olhos refletiam desespero e determinação. Eu nunca quis que fosse assim. A frase dela pesou no ar,
como se cada palavra viesse carregada de um passado obscuro. Como você? O que está fazendo aqui? O que aconteceu? Eu quase gritei, incontrolável. As vozes estavam se esvaindo, tudo sumindo ao redor. Mara era uma memória distante. Alguém a quem eu recorri em momentos difíceis, mas que desaparecera sem explicações. Todos pensavam que eu havia ido embora por causa do meu próprio medo, mas a verdade é que... As palavras saíram como um sussurro, mas o olhar nos olhos dela me agarrou. A verdade é que o Pedro, ele é meu filho também. Meu coração parou. O quê? Como assim? A confusão se misturou ao choque. E tudo o que eu pensava que sabia se desfez como areia entre os dedos. Olhei para o vizinho, palidez em seu rosto. Ele também estava em choque. E eu podia sentir o peso da revelação, uma tonelada. Isso não pode ser verdade, berrei, a incredulidade transpassando cada sílaba. Você está dizendo que você e ele... Meu pensamento se perdeu. O que mais eu não sabia? A multidão estava em estado de frenesi, cada uma das bocas abertas em choque. Cada olhar analisando, avaliando, jurando que sabiam da verdade antes de nós. A tensão estava insuportável, como se o ar ao nosso redor tivesse sido comprimido. Eu precisava voltar para protegê-lo. Mara continuou, a voz tremendo. Claire não era quem todos pensavam. Ela havia deixado algo para trás. Algo que pode mudar tudo. O menino que desapareceu não era só dela. Uma lágrima escorreu em seu rosto. Isso significa que o Pedro é, na verdade, nosso. Meu Deus! A revelação soou como um grito na minha mente. Como isso seria possível? O laço entre nós que nunca soubemos. E a conexão com Claire com o passado? As marés de segredos estavam prestes a ser reveladas. Os sussurros da multidão viraram um clamor. Isso não é verdade. Como assim? Vozes de condenação, de incredulidade. Eu sentia a dor, o medo, mas acima de tudo, a necessidade de descobrir a verdade. E então, o chão sob nossos pés tremeu novamente. Mas não era apenas um tremor comum. A casa vizinha, parcialmente destruída, começou a desabar com um barulho ensurdecedor. Corra! Gritei, segurando a mão de Mara, com a mente ainda girando. Ao mesmo tempo em que o caos se desdobrava, percebi que não apenas o chão ruía, mas o alicerce da vida que conheci. As paredes foram recheadas de mistérios a serem desvendados, e o pânico envolveu cada movimento. As vozes da vila agora se misturavam em uma sinfonia de gritos, espanto e desespero. Quem realmente é o Pedro? Eu pensei, enquanto avançávamos, na tentativa de escapar. A fumaça nos cegava, mas as perguntas queimavam mais intensamente. Eu sabia que o que quer que estivesse prestes a ser revelado era só o começo de algo muito, muito maior. E o que mais estava escondido nas sombras. No fundo do meu ser, uma inquietação crescia, como se eu estivesse apenas arranhando a superfície da verdadeira tragédia que se desenrolava. Eu precisava saber, precisava entender, mas havia um peso agora, um novo laço a ser desvendado. O destino aguardava entre as sombras. A figura encapuzada ficou ali, no meio da fumaça, como um fantasma decidido a provocar um tumulto. Vocês não sabem a verdade, a voz soou rouca. Mas a determinação era clara. Um arrepio percorreu minha coluna. O que essa pessoa sabia? O que estava prestes a nos revelar? Os sussurros na multidão se transformaram em um rugido. O pavor estava em cada rosto, em cada olhar ansioso. Eu tremia, não só de medo, mas pela curiosidade, pela necessidade de entender o que significava aquela última reviravolta. Ela se aproximou cautelosamente, os passos quase silenciosos, e em movimento rápido, puxou um capuz, revelando um rosto conhecido, mas que parecia ter décadas de distância. Era Mara, uma antiga amiga que eu pensava ter perdido para sempre. Seus olhos refletiam desespero e determinação. Eu nunca quis que fosse assim.
A frase dela pesou no ar, como se cada palavra estivesse arraigada de um passado obscuro. Como você? O que está fazendo aqui? O que aconteceu? Eu quase gritei, incontrolável. As vozes estavam se esvaindo, tudo sumindo ao redor. Mara era uma memória distante, alguém que eu recorri em momentos difíceis, mas que desaparecera sem explicações. Todos pensavam que eu havia ido embora por causa do meu próprio medo, mas a verdade é que as palavras saíram como um sussurro, mas o olhar nos olhos dela me agarrou. A verdade é que o Pedro, ele é meu filho também. Meu coração parou. O quê? Como assim? A confusão se misturou ao choque, e tudo que eu pensava que sabia se desfez como areia entre os dedos. Olhei para o vizinho. Palidez em seu rosto. Também estava em choque. E eu podia sentir o peso da revelação uma tonelada. Isso não pode ser verdade! Berrei, a incredulidade transpassando cada sílaba. Você está dizendo que você e ele... Meu pensamento se perdeu. O que mais eu não sabia? A multidão estava em estado de frenesi, cada uma das bocas abertas em choque, cada olhar analisando, avaliando, jurando que sabiam da verdade antes de nós. A tensão estava insuportável, como se o ar ao nosso redor tivesse sido comprimido. Eu precisava voltar para protegê-lo. Mara continuou, a voz tremendo. Claire não era quem todos pensavam. Ela havia deixado algo para trás. Algo que pode mudar tudo. O menino que desapareceu não era só dela. Uma lágrima escorreu em seu rosto. Isso significa que o Pedro é, na verdade, nosso? Meu Deus! A revelação soou como um grito na minha mente. Como isso seria possível? Um laço entre nós que nunca soubemos. E a conexão com Claire. Com o passado. As marés de segredos estavam prestes a ser reveladas. Os sussurros da multidão piraram um clamor. Isso não é verdade. Como assim? Vozes de condenação, de incredulidade. Eu sentia a dor, o medo, mas acima de tudo, a necessidade de descobrir a verdade. E então o chão sob nossos pés tremeu novamente. Mas não era apenas um tremor comum. A casa vizinha, parcialmente destruída, começou a desabar com um barulho ensurdecedor. Corra! Gritei segurando a mão de Mara, com a mente ainda girando. Ao mesmo tempo em que o caos se desdobrava, percebi que não apenas o chão ruía, mas o alicerce da vida que conheci. As paredes foram recheadas de mistérios a serem desvendados, e o pânico envolveu cada movimento. As vozes da vila agora se misturavam em uma sinfonia de gritos, espanto e desespero. Quem realmente é o Pedro? Eu pensei, enquanto avançamos, na tentativa de escapar. A fumaça nos cegava, mas as perguntas queimavam mais intensamente. Eu sabia que o que quer que estivesse prestes a ser revelado era só o começo de algo muito, muito maior. O que mais estava escondido nas sombras? No fundo do meu ser, uma inquietação crescia, como se eu estivesse apenas arranhando a superfície da verdadeira tragédia que se desenrolava. Eu precisava saber, precisava entender, mas havia um peso agora. Um novo laço a ser desvendado. O destino aguardava entre as sombras. A fumaça ainda girava ao nosso redor, misturando-se com as vozes atordoadas da multidão. O pânico era palpável. A verdade que Mara havia revelado estava ecoando em minha mente, um eco ensurdecedor. Pedro, meu filho, nosso filho. A revelação parecia um soco no estômago, e eu estava prestes a desmaiar. Mas algo ainda mais sombrio estava iminente. O chão tremeu novamente. A casa que outrora parecia um abrigo seguro, agora se transformava em um palácio de terror. As paredes estavam ruindo. A multidão gritou em sintonia, e eu segurei a mão de Mara com força, quase desesperada. Vamos! Forcei, puxando-a para longe, enquanto o fumo engolfa tudo à nossa volta. Por um instante pensei em Ana e Pedro. Minhas crianças. Suspeitei que também estivessem apavorados com toda aquela confusão. E então, uma figura enérgica surgiu entre a fumaça. Era Ana. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto coberto de sujeira.
mas ela estava intacta. Mas ao seu lado, algo que me fez parar. Era um menino. Tinha a mesma idade de Pedro, seus cabelos castanho claros e um olhar cheio de desespero. "Mãe!" Ana gritou, apontando para ele. Meu coração estourou. "Quem é?" indaguei, a confusão dominando minha mente. Eu sou o Lucas." O menino tremia, mas sua voz era forte. Uma onda de reconhecimento percorria meu corpo. "Eu conheço Pedro. Ele é meu irmão." O rugido da multidão estremeceu e eu me senti como se estivesse caindo em um abismo. 3 crianças. 3 segredos. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido!" Eu gritei, querendo repor as peças desse quebra-cabeça insano. Mara estava ao meu lado, paralisada de choque, e o olhar dos outros também se virou para nós. "Eu sou filho da Claire. E também sou do vizinho. Contaram que eu fui levado." Lucas soltou a bomba, e o chão parecia desmoronar sob nós. Uma história que parecia terrível e irreal foi jogada ao nosso colo. O mesmo menino que todos juravam estar perdido era parte de tudo isso. "O quê? Como isso é possível?" A incredulidade estampada em meu rosto. O passado todo começava a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. Uma parte de mim estava desesperada por respostas. Outra parte queria acreditar que tudo aquilo era uma cruel fantasia. Ela voltou porque ela sabia que algo ia acontecer. O que quer que seja que esteja acontecendo envolve todos nós. E o Pedro, ele não sabia que tinha irmãos. Lucas continuou, os olhos alagados de esperança e também de dor. "Ela disse que você e a Claire deveriam estar juntos, que eu não podia deixar você sem saber a verdade." Os murmúrios aumentaram, a vila em uníssono. O escândalo estava à vista, e a verdade parecia ainda mais confusa. Eu olhei para Mara, sua expressão refletindo a mesma crença que a minha. Nós dois estávamos mergulhados em segredos que não podíamos controlar. E ali, em meio ao caos, mais um sussurro cortou o ar. "Lucas", eu disse, meu coração acelerado. "O que mais você sabe? O que mais está escondido?" Ele tomou um fôlego, olhou nos meus olhos e, com um tremor na voz, revelou. "A Claire, ela deixou uma carta e estava me procurando, porque havia algo que todos devíamos saber sobre a família que realmente éramos." O impacto foi como um golpe na estaca. Uma carta, uma peça final que poderia mudar tudo. Mas onde estava essa carta? O que mais havia nas páginas que poderiam transformar nossa história de tanto sofrimento em algo que ainda não conseguimos imaginar? As palavras dele pesaram no ar, já que a verdade mais devastadora ainda não havia sido revelada. E enquanto o caos ao nosso redor continuava a se desenrolar, eu sabia que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Porque a verdade, essa maldita verdade, estava bem diante de nós. E mesmo que qualquer um tentasse escapar, ela viria, como um furacão. E nesse momento não havia como voltar atrás. A fumaça ainda girava ao nosso redor, misturando-se com as vozes atordoadas da multidão. O pânico era palpável. A verdade que Mara havia revelado estava ecoando em minha mente. Um eco ensurdecedor. "Pedro, meu filho, nosso filho." A revelação parecia um soco no estômago. E eu estava prestes a desmaiar. Mas havia algo ainda mais sombrio, prestes a acontecer. Ouvi um estrondo ensurdecedor, como se o mundo em volta estivesse se despedaçando. A multidão virou-se em direção ao som, e eu também. O chão tremia sob nossos pés, e a casa do vizinho, em perigo de desabar, pareceu encolher. Então, uma sombra emergiu da fumaça. Uma figura encapuzada, mas desta vez não era Mara. A figura se adiantou rapidamente, tirou o capuz e, para meu total horror, era Claire, a famosa ex-mulher do vizinho. Seu olhar estava cheio de desespero e dor, e eu percebi que havia algo absolutamente errado. Não pode ser. A reação da multidão foi instantânea, como um coro de indignação. Um murmurinho crescente espalhou-se enquanto Claire colocava as mãos em seu cabelo bagunçado.
Eu nunca quis que isso acontecesse, ela gritou, a voz carregada de desespero. Precisamos sair daqui, agora. As palavras dela apagaram a confusão por um breve momento. O foco se deslocou para ela. O que houve? O que a trouxe de volta? A tensão aumentou quando vi seus olhos vagando entre nós. Ela olhava para Lucas, olhava para Mara e então olhava para mim. Eu voltei para proteger meu filho. Sua declaração cortou o ar. Não apenas uma nem duas verdades estavam agora fervilhando. Não só Lucas era filho de Claire, mas a conexão dele com Pedro era profunda. Precisamos falar sobre isso. Tudo se conecta. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. A urgência me dominando. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo ruído explodiu. Uma parte da casa desabou, e o pânico se espalhou como um incêndio. As pessoas começaram a correr. Vem, vamos, gritei, puxando Anne e Lucas comigo, enquanto Mara lutava para manter-se firme. Olhei para Claire, que estava ali estagnada de medo. Não podia deixar que o desespero dela os consumisse. Mas era difícil saber em quem você podia confiar. De repente, o céu começou a escurecer. Nuvens espessas se formavam rapidamente, como se o próprio mundo estivesse preparando uma tempestade. O vento começou a soprar forte, entrelaçando-se com as vozes aflitas da multidão. Vi um homem se afastar da massa, seu olhar fixo na distância, como se visse algo que nós não. Ela está aqui, a verdade está vindo, ele gritou, e eu senti o eco reverberar em meu peito. A multidão parou, o olhar de todos se voltou para o horizonte, e então vi uma sombra densa, uma linha escura começando a se formar, e ela se movia na direção da vila. Os murmúrios aumentaram em volume, e eu, com o coração na boca, gritei: "O que é isso?" Ao mesmo tempo, a imagem vivida começou a se despojar de qualquer racionalidade. A tempestade não era natural. Era um presságio, uma noite de revelações e segredos. O cheiro que tomava o ar era do que eu não queria lembrar: medo e culpa. E nesse momento, enquanto a sombra se aproximava, mais revelações começaram a se formar nas mentes das pessoas. Claire olhou diretamente para mim e, com uma determinação desesperada, disse: "Você não sabe quem realmente é o pai do Pedro. Ele não é só parte de um segredo, é muito maior. O coronavírus da revelação caiu sobre mim como uma onda devastadora." O que ela queria dizer? Eu não podia deixar essas palavras vazias pairarem no ar em um momento tão frágil. Naquele instante, o mundo ao nosso redor tornou-se um turbilhão de incertezas, enquanto a tempestade se aproximava com a mesma força da verdade que parecia entrelaçar todos nós. E mesmo enquanto me deparava com uma fratura dolorosa que poderia mudar tudo, a única certeza que eu tinha era que nada seria como antes, e que a tempestade não prometia apenas chuva. A fumaça ainda girava ao nosso redor, misturando-se com as vozes atordoadas da multidão. A verdade que Mara havia revelado estava ecoando em minha mente, um eco ensurdecedor. Pedro, meu filho, nosso filho. A revelação parecia um soco no estômago, e eu estava prestes a desmaiar. Mas havia algo ainda mais sombrio prestes a acontecer. Ouvi um estrondo ensurdecedor, como se o mundo em volta estivesse se despedaçando. A multidão virou-se em direção ao som, e eu também. O chão tremia sob nossos pés, e a casa do vizinho, em perigo de desabar, parecia encolher. Então, uma sombra emergiu da fumaça. Uma figura encapuzada, mas desta vez não era Mara. A figura se adiantou rapidamente, tirou o capuz e, para meu total horror, era Claire, a famosa ex-mulher do vizinho. Seu olhar estava cheio de desespero e dor, e eu percebi que havia algo absolutamente errado. Não pode ser! A reação da multidão foi instantânea, como um coro de indignação. Um murmurinho crescente espalhou-se enquanto Claire colocava as mãos em seu cabelo bagunçado. "Eu nunca quis que isso acontecesse!" ela gritou, a voz carregada de desespero.
Precisamos sair daqui agora. As palavras dela apagaram a confusão por um breve momento. O foco se deslocou para ela. O que houve? O que a trouxe de volta? A tensão aumentou quando vi seus olhos vagando entre nós. Ela olhava para Lucas, olhava para Mara e então olhava para mim. Eu voltei para proteger meu filho. Sua declaração cortou o ar. Não apenas uma, mas duas verdades estavam agora fervilhando. Não só Lucas era filho de Claire, mas a conexão dele com Pedro era profunda. Precisamos falar sobre isso. Tudo se conecta. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. A urgência me dominando. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo ruído explodiu. Uma parte da casa desabou e o pânico se espalhou como um incêndio. As pessoas começaram a correr. Vem, vamos! Gritei, puxando Ana e Lucas comigo, enquanto Mara lutava para manter-se firme. Olhei para Claire, que estava ali, estagnada de medo. Não podia deixar que o desespero dela os consumisse. Mas era difícil saber em quem você podia confiar. De repente, o céu começou a escurecer. Nuvens espessas se formavam rapidamente, como se o próprio mundo estivesse preparando uma tempestade. O vento começou a soprar forte, entrelaçando-se com as vozes aflitas da multidão. E então eu vi uma sombra densa, uma linha escura começando a se formar, e ela se movia na direção da vila. Os murmúrios aumentaram em volume, e eu, com o coração na boca, gritei: "O que é isso?" Ao mesmo tempo, a imagem vivida começou a se despojar de qualquer racionalidade. A tempestade não era natural. Era um presságio. Uma noite de revelações e segredos. O cheiro que tomava o ar era do que eu não queria lembrar. Medo e culpa. Nesse momento, enquanto a sombra se aproximava, mais revelações começaram a se formar nas mentes das pessoas. Claire olhou diretamente para mim e com uma determinação desesperada disse: "Você não sabe quem realmente é o pai do Pedro. Ele não é só parte de um segredo, é muito maior." O coronavírus da revelação caiu sobre mim como uma onda devastadora. O que ela queria dizer? Não pude conter a respiração. Uma gota de suor escorreu pela minha testa. Minha mente corria. O que mais havia por trás de tudo isso? Os olhares da multidão se fixaram em Claire, a tensão quase palpável. Ele não é filho do vizinho, Claire gritou, e minhas pernas fraquejaram. Em um instante o chão sob mim parecia inabalável, e tudo o que eu pensava que sabia começou a desmoronar. As murmurações se tornaram gritos. Todo mundo olhava para mim e Mara, como se estivéssemos no centro de um furacão emocional. Como assim? Minha voz saiu tremendo, e eu mal conseguia processar. As expressões de choque em torno de mim se tornaram gritos. A multidão parecia pronta para devorar a verdade, cada um cravando suas crenças em cada palavra que ela dizia. Você precisa entender. O Pedro é meu filho também, mas ele é mais do que isso. Ele é parte de uma trama que envolve todos nós. Sempre esteve. O mistério estava se intensificando. Ela olhou para trás. Os ventos estavam se intensificando. E o Lucas é nosso filho também. Uma parte do plano que nunca deveria sair da escuridão. O mundo parou. Uma nova onda de pânico varreu a vila. As pessoas começaram a se agitar, sussurrando, cada vez mais frenéticas. "Não pode ser verdade", alguém gritou atrás de mim. Mas no fundo, eu sabia que tudo poderia ser verdade. E enquanto a tempestade começou a se desdobrar de forma mais dramática, figuras de sombra se movendo entre a fumaça, eu percebi que a verdade não era apenas difícil de suportar, era uma tempestade que se aproximava, uma torrente de segredos e revelações que ameaçavam varrer tudo à sua frente. Enquanto a multidão começava a entrar em pânico, eu me perguntei quão longe isso iria. A tempestade não se limitava ao clima. A tempestade se aproximava de nós, levando tudo, revelando verdades que talvez nunca estivéssemos preparados para encarar.
A tempestade estava a poucos passos de nós, como um bicho-papão, e eu não conseguia mais distinguir onde terminava o pânico e começava a verdade. O olhar de Claire em mim era intenso. A multidão estava alvoroçada, e eu mal conseguia respirar. Quem realmente é o pai do Pedro? A pergunta ecoava furiosamente na minha mente. As revelações estavam nos levando a um abismo, e eu precisava de respostas. Só que a resposta que veio não era nada do que eu esperava. De repente, um estrondo ressoou mais forte que todos os outros. Olhei para o céu, e a sombra, negra e imensa, parecia engolir a luz. O vento gritou como se dissesse para corrermos, mas eu estava paralisada, absorvendo as palavras de Claire. Ela era parte do caos, e mais que isso, era uma parte de mim. Então, como um raio cortando a escuridão, uma figura emergiu da tempestade. Um homem, com um casaco preto e um olhar sombrio, se colocou entre nós e a multidão. Ele gritou algo, mas não consegui captar. A fumaça estava densa e o estrondo se intensificava. Mas quando ele tirou o capuz, eu levei uma pancada no estômago. Era o pai de Pedro. Ele estava ali. O homem que acreditava estar longe desse pesadelo estava bem diante de nós, e o impacto dela era como um soco. "Você não entende!" Ele gritou colérico, olhando diretamente para Claire. "Ela nunca deveria ter voltado. Não sabe o que está colocando em risco." Seu olhar carregava uma mistura de amor e raiva. A multidão parou. As palavras pendiam no ar, pesadas e cortantes. "Raymond?" Claire sussurrou, enquanto seu rosto se transformava de raiva a vulnerabilidade. "Você não pode." Mas já era tarde demais. A voz dele soou novamente, agora mais suave, aflita. "Claire, você precisa sair daqui. Isso não foi o que planejamos." O desespero dele era palpável, e eu sentia a adrenalina correr pelas minhas veias. A confusão aumentou. "Planejamos?" A multidão começou a murmurar, cada vez mais aflita. O que esse homem estava dizendo? O que planejaram? Era tudo um jogo. O nó na minha garganta se apertou ainda mais. "Pedro e Lucas, eles são parte do que não deveria existir." Ele continuou, os olhos fixos nos meus. Naquele instante, o chão sob mim parecia tremer. "Estávamos apenas protegendo você, Claire. A verdade não é só sobre vocês dois. O que ainda está por vir é muito mais sombrio." O pânico se espalhou como fogo. Como se uma bomba tivesse estourado no meio da multidão. As pessoas começaram a correr. O caos era ensurdecedor, mas eu ainda estava ali, paralisada, tentando juntar os pedaços nas revelações. "Eu não posso acreditar que você fez isso." Claire gritou, as palavras saindo como se fossem lâminas afiadas. Mas o homem apenas baixou a cabeça, e no fundo dos olhos dele havia um brilho que parecia um relâmpago prestes a cair. "Você precisa entender." Raymond insistiu, e a firmeza na voz dele pausou a corrida ao nosso redor. "E o que está acontecendo agora afeta não só vocês, mas todos nós. O destino de nossas famílias está entrelaçado. Esses meninos não são apenas crianças. Eles são a chave. E você, Claire, você precisa escolher o lado certo." Eu olhei para o lado, onde Lucas e Ana estavam, os rostos deles refletindo medo. O que mais eu não sabia? A tempestade estava mais do que apenas meteorológica. Era uma tempestade de segredos, e cada um deles parecia querer derrubar tudo ao nosso redor. Enquanto o caos se desenrolava, a pergunta que ninguém tinha certeza de como fazer estava bem na minha frente. Quem realmente éramos? E o que poderia acontecer se, em meio a tanto medo, a verdade finalmente surgisse? Tudo estava prestes a mudar, e eu sabia que o que quer que viesse a seguir seria muito mais do que eu poderia imaginar. E a tempestade no horizonte prometia muito mais do que apenas a chuva. A tempestade estava aí, bem diante de nós, e eu mal podia crer no que estava acontecendo. O caos das vozes na multidão se misturava com vento furioso, fazendo tudo parecer um filme mal editado. Olhei para Claire. Sua expressão era de desespero absoluto,
e mesmo assim havia uma centelha de esperança nos seus olhos. O homem ao nosso lado, Raymond, ainda estava tenso, seus olhos varrendo a multidão, como se estivesse esperando algo. Precisamos agir agora, gritei, e puxei a mão de Ana e Lucas, tentando reunir coragem para o que estava por vir. O chão sob nossos pés parecia querer ceder, e a presença de segredos tão pesados tornava o ar difícil de respirar. Todos precisam saber a verdade. Claire de repente tomou coragem e levantou a voz. Os meninos. Eles são parte de uma família que vocês nunca esperaram. Os murmúrios aumentaram à medida que a multidão se agrupava. O pânico estava no ar, mas havia também uma curiosidade, uma necessidade de entender. A tensão palpável me fazia sentir como se o mundo estivesse prestes a desabar. Mas em meio a tudo isso, percebi Ana e Lucas entrelaçados, com medo, mas prontos para ouvir. Precisamos sair daqui. A voz de Raymond cortou a sala como uma faca, e a realidade se instalou de forma crua. A tempestade está chegando. Tivemos que agir rápido. A pressão estava aumentando e, de repente, a casa começou a desabar de verdade. Ladrilhos caíam aos nossos pés, e a multidão gritou, misturando terror e confusão. Fui puxando Ana e Lucas, enquanto Claire e Raymond nos seguiam logo atrás. O medo era quase físico, como um peso empurrando nossos peitos para baixo. Vamos, berrei, correndo em direção à saída. Consegui um movimento e a porta se abriu para um mundo prestes a ser arrasado. Estava tudo nebuloso e a chuva começava a cair em torrentes. Vimos pessoas correndo de um lado para o outro, os olhos cheios de desconfiança. A vila, antes aconchegante, agora parecia uma selva selvagem. Mas onde iríamos? O que fazer a seguir? O peso da revelação de que Pedro, Lucas e a conexão com Claire mudava tudo. Um nó no meu estômago me deixava enjoada. Nós precisamos nos unir, gritei, mas a voz se perdeu entre os gritos. E enquanto tentava reunir os meus pensamentos, Claire olhou nos meus olhos. Eu prometo que vou cuidar dos meninos. Eles precisam de nós, de você. Sua voz estava firme. Havia uma determinação inabalável ali. Raymond diminuiu o olhar com um ar de culpa. Podemos resolver isso, se trabalharmos juntos. Mas a sombra da verdade ainda pairava no ar. Mais estrondos ecoaram. A tempestade se intensificava. Rápido, por aqui! Claire gritou, puxando-nos para onde a chuva não caía tão forte. Segui, focando em cada passo. A verdade seria revelada, mas não agora. O que importa é que tínhamos que chegar a um lugar seguro. Finalmente, chegamos ao centro da vila, onde as pessoas já estavam se reunindo. O pânico havia feito muitos se unirem. Os vizinhos e amigos, todos juntos em busca de respostas, de apoio. E ali, naquele mar de rostos conhecidos e temerosos, vi uma luz de esperança. Não estamos sozinhos. Ana gritou, e a frase ecoou, fazendo com que as vozes se calassem por breves instantes. Raymond olhou para mim e a Claire. Eu prometo, juntos revelaremos todos os segredos. Podemos mudar isso, mas precisamos lutar. E então, com a força de cada um, decidimos nos manter unidos, não importando o que o futuro trouxesse. Enquanto o vento uivava, e como um último sinal de que a tempestade era mais do que apenas água e vento, um relâmpago iluminou o céu. O que viria em seguida? A única certeza que eu havia adquirido é que a verdade, por mais assustadora que fosse, nos libertaria, e nós não estaríamos mais sozinhos. E assim, com o coração acelerado, olhei ao redor e sabia. Era hora de recomeçar, mas a pergunta permanecia na minha mente. Quando a verdade finalmente viesse à tona, quem sairia intacto? Agora, antes de encerrarmos, eu preciso urgentemente da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas consigam ouvir essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acontecerá a seguir.
E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal, e este é o momento. Não espere nem mais um segundo.